Muito bem, irmãos. Antes de começar a pregação, eu já queria pedir perdão de antemão, porque hoje faremos uma leitura um pouco mais longa nesse momento inicial da pregação, porque eu entendo que será necessário para entendermos e também refletirmos melhor tanto aquilo que nós estamos lendo nas Escrituras, quanto também conseguimos ligar melhor aquilo que transforma nossas vidas através do Evangelho, né? O como o Evangelho transforma nossas vidas, especificamente nesse dia de hoje da Páscoa. O texto que nós vamos ler hoje será ainda no Evangelho de João, e vamos começar a leitura no Evangelho de João a partir do capítulo 15. Leremos o restante do capítulo 15 e também todo o capítulo 16. Essa leitura longa, ela é importante para a gente entender o que é que Jesus está falando com a gente e como é que ele estava referindo aquilo, nessa última conversa que ele está tendo com os discípulos, como é que ele estava referenciando a morte e o sacrifício dele, bem como a ressurreição, e o que é que tudo isso, como é que tudo isso impacta as nossas vidas, né? Então, João capítulo 15, a partir do verso 18. Leremos capítulo 15 de João até o fim do capítulo 16. Será uma leitura longa, mas é muito importante que os irmãos se atentem ao texto. Muito bem, então, diz assim a palavra do Senhor. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsaram vocês das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que, com isso, está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem a mim, não conhecem o Pai, nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhes falei disso desde o princípio, porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse estas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, conhecerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês.
Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então, alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? E vou para o Pai? E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim, também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão em meu nome. Eu não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte do Pai. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhes pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Muito bem, irmãos. Na semana passada, na última semana, eu trouxe a figura, no caso, dois sentimentos que geralmente geralmente trazem algum tipo de destruição, algum tipo de decaimento, né? Começa a judiar as coisas, né? Dois sentimentos contrários ao amor. O sentimento que eu dei foco na semana passada foi o da indiferença. Se os irmãos se lembrarem, o que eu comentei semana passada é que a indiferença é um dos sentimentos que podemos dizer que é o inverso do amor, porque ele normalmente não se importa, ele deixa de lado. E ao deixar de lado, essa pessoa ou alguma coisa que é deixado de lado, aos poucos vai se deteriorando, vai estragando, vai ficando prejudicada. Assim como uma casa que não é bem cuidada começa a cair aos pedaços, a própria natureza, o mato toma conta dela e sobe até mesmo do telhado, assim acontece com alguém que acabamos ignorando, qualquer outro objeto. Se a gente deixa de lado, se nós temos um sentimento de indiferença com essa coisa acaba deteriorando. Só que, com relação a Deus, o efeito é reverso. Obviamente, se nós somos indiferentes com relação a Deus, obviamente Deus não vai se degradar, não vai se acabar. É impossível. E por conta disso, o efeito é reverso. Quando nós somos indiferentes a Deus, quem acaba se estragando somos nós mesmos. Porque nós precisamos estar ligados constantemente à videira. Quando nos ligamos a Deus, quando nos ligamos a Jesus Cristo e nos importamos com o relacionamento que temos com Ele,
Ele nos enxerta a vida. Ele dá para a gente vida em abundância, nos dá força, nos dá alegria, e Ele transforma as nossas vidas profundamente. O sentimento que Jesus está trabalhando agora, porém, é justamente o segundo sentimento inverso ao amor, que é o ódio. Ele está falando claramente, especificamente a partir do verso 15, a respeito do ódio, que é o sentimento que a gente está mais acostumado a ouvir, que é o inverso do amor. E o ódio, diferentemente da indiferença, ele atua ativamente, proativamente, para destruir aquilo que ele odeia. Enquanto a indiferença torna as coisas meio que deixa elas de lado para aos poucos elas irem se estragando, o ódio ele atua com vontade, com empenho para destruir aquilo que aquilo que está sendo alvo desse sentimento. E por incrível que pareça, não por incrível que pareça, mas o ódio, o rancor, a raiva é algo de alguma forma natural ao nosso sentimento humano. É um sentimento humano natural. É uma coisa que a gente tende a sentir naturalmente. Provavelmente muitos de nós, alguns de nós aqui, já provavelmente tivemos contato com pessoas difíceis que acabam de alguma forma destilando o ódio delas contra a gente, criando problemas, criando inimizade de graça, sem motivo, razão nenhuma. Outras pessoas, porém, elas acabam criando problemas para outras pessoas, mas só enquanto elas se sentem ameaçadas ou acham que precisam alcançar alguma coisa. Assim que elas se sentem tranquilas e sentem que venceram algum empenho, alguma batalha, aí elas ficam tranquilas e não mais ameaçam, não criam problemas nem inimizade com ninguém. O ódio, a raiva é um sentimento natural do ser humano, porque nós sempre tendemos a sentir isso. E muitas vezes a gente acaba criando esse tipo de inimizade com outras pessoas. Só que esse ódio que Jesus está falando é um ódio bem específico. É um ódio diferente. É um ódio que ativamente procura, constantemente, destilar a sua energia, empenhar a sua energia em estragar algo muito específico, como eu falei. Isso é a propagação do Evangelho. Quando nós temos um ódio natural do nosso coração, normalmente é um momento que dá e passa, e algumas vezes se transforma em rancor e continua em nossos corações. O ódio que Jesus fala, porém, é um ódio que constantemente trabalha e atua para que Jesus seja destruído, ou para que o Evangelho não seja proclamado. E é justamente esse ódio que Jesus está falando aqui para os discípulos que levou Jesus até a morte. Esse é o ódio que fez com que Jesus morresse na cruz. É um ódio que não admitia a mensagem que Jesus estava pregando. É um ódio que não admitia aquilo que Jesus falava e ensinava aos discípulos. Ora, esse é um ódio que provavelmente a gente pode pensar que não é um ódio, não faz muito sentido eu falar aqui na igreja, porque é um ódio que nós somos vítimas. Na sociedade a gente pode ver muitas vezes que pessoas, especialmente na mídia, em outros círculos, trabalham ativamente para que o Evangelho não seja proclamado ou que o amor de Deus não seja falado. Só que esse amor que Jesus está falando, esse ódio que Jesus está falando, ele também pode acometer o coração daqueles que dizem conhecer a Deus. Ora, se os fariseus, que se diziam mestres da lei, se os fariseus que se diziam servos de Deus odiaram a Jesus, porque alguém que diz conhecer a Deus e que está, talvez, presente constantemente em uma igreja, não sentiria tal ódio. Isso pode acometer qualquer um de nós, se a gente não percebe algumas coisas em nosso coração, se nós não percebemos que o Evangelho é amor, se não percebemos que
sacrifício de Jesus nos livra não só dos pecados, mas também de nosso legalismo. Foi o próprio ódio dos fariseus, que para eles era amor a Deus, que levou Jesus à cruz. E esse é o mesmo ódio que pode tomar qualquer um, seja cristão, discípulo de Cristo ou não, a ponto de defender a própria verdade, dizer que entendeu o Evangelho, mas na verdade não entendeu, e tenta impedir que o verdadeiro Evangelho seja pregado. Mas por que alguém acharia que o Evangelho não deve ser pregado? Porque o Evangelho tem uma característica muito específica que ataca a todos nós. O Evangelho, meus irmãos, é uma ofensa. O Evangelho é uma ofensa, em alguma medida, para todos nós. Nós, geralmente, quando somos ofendidos, nós tendemos a ter raiva da outra pessoa. E quando somos confrontados verdadeiramente pelo Evangelho, nós naturalmente temos raiva da mensagem que foi proclamada para nós. Temos raiva da mensagem ou do pregador, do mensageiro no caso, e podemos ter raiva até mesmo de Jesus e a gente nem se dá conta. Jesus foi para a cruz porque justamente o Evangelho, ele é uma afronta a todos nós. Ele foi uma afronta para os judeus, para os fariseus, para os mestres da lei, porque dizia que não é através das nossas ações, boas ações, não é através do cumprimento da lei que somos salvos. E é também uma ofensa para os que não são judeus, ou seja, que são gentios, aqueles que não conhecem a Deus, porque o Evangelho nos diz que estamos todos em pecado, que a nossa vida tem valor moral, tudo que fazemos tem valor moral, que fazemos coisas erradas. Ninguém quer ouvir que está errado, ninguém quer ouvir que está fazendo algo errado, mas o Evangelho fala isso para a gente, Jesus nos diz isso. A pregação do Evangelho é uma afronta aos nossos ouvidos e corações. Nós só não percebemos. Tem um pregador que é lá de Indaiatuba, ele é da Igreja Red, eu acho que eu já falei desse fato algumas vezes, eu acho que não aqui no culto, mas já falei no discipulado. Ele costuma dizer o seguinte, que o culto, a única coisa ofensiva que deve existir dentro do culto é a pregação do Evangelho. Ou seja, a mentalidade, o que ele fala que é o seguinte, quando temos a igreja ali, no momento de celebração do culto, tudo tem que ser agradável, tudo tem que ser bom, as pessoas acolhem umas às outras, tratam umas às outras bem. Algumas pessoas ali até brincavam que se sentem muito bem na igreja porque achavam o banheiro daquela igreja maravilhoso. E ele sempre falava então que tudo na igreja tem que ser sempre muito agradável, uma coisa que realmente chame as pessoas de volta. As pessoas, um lugar que as pessoas queiram estar ali. Só que tem uma coisa, e essa é a mais importante, que tem que ser ofensiva. A única coisa que tem que ser ofensiva no culto é a pregação do Evangelho. Porque o Evangelho nos confronta. O Evangelho nos mostra onde estamos errando. O Evangelho mostra onde está o nosso pecado. Onde estão, quais são as nossas idolatrias. E tudo isso é feito com amor, pelo amor de Jesus, por causa do sacrifício dele. O Evangelho é uma ofensa. O Evangelho não é uma palavra de consolo, embora possa ser uma palavra de consolo. O Evangelho não é uma palavra de ânimo, embora possa ser. E algumas vezes todos nós precisamos de ânimo e de consolo. Mas antes de tudo, o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. E como a gente viu semana passada, a vida das pessoas, algumas vezes, precisa ser podada para que possam crescer e florescer da maneira que Deus quer que floresça. E por isso há uma ofensa. E é por isso mesmo, por o Evangelho ser uma ofensa,
que levou aqueles que não têm o amor de Deus em seus corações, levou os fariseus, os gentios, a odiar profundamente a Jesus. E foi esse ódio que levou Jesus para a cruz. Foi esse ódio que matou Jesus. Mas Jesus, ele, sabendo disso, ele enfrentou esse ódio todo, de peito aberto. Ele absorveu o impacto da morte. Ele fez isso sabendo que existia um motivo maior por trás dessa morte dele. Ele sabia qual era o objetivo final. Ele sabia o que deveria ser feito. E ele sabia qual seria o resultado final dessa morte que haviam levado ele a sofrer. Esse resultado era, obviamente, a libertação do pecado de todo aquele que nele crê. Essa morte dele foi o que permitiu que todos nós que estamos aqui pudéssemos acreditar e crer que ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa morte foi o que permitiu que nossa vida pudesse ser transformada, que os nossos corações pudessem ser cheios do Espírito Santo, ou seja, do seu amor, para que pudéssemos transbordar com vida, para que pudéssemos finalmente sermos enxertados na verdadeira videira. E é disso que Jesus está falando para os discípulos nesse capítulo 15 e 16. Ele está falando, olha, o ódio daqueles que não querem aceitar, que não querem ouvir o Evangelho, está me levando para a cruz. Mas eu vou porque tem um objetivo maior. Eu vou para que a alegria de vocês seja plena. Eu vou para que compreendam quais são os verdadeiros planos de Deus para cada um dos discípulos e também para toda a humanidade. Ele estava indo para a cruz porque ele queria que o amor de Deus preenchesse cada um dos corações dos discípulos. E esse amor é o que iria permitir que os discípulos também entendessem por completo aquilo que Jesus estava falando para eles. A gente está vendo aqui, os discípulos não estão entendendo nada do que está sendo dito. Eles estão super confusos. Eles não estão entendendo que Jesus vai morrer, não estão entendendo que Jesus vai ressuscitar. Não estão entendendo por que Jesus vai morrer. Eles estão totalmente confusos. E de alguma forma o que Jesus está falando é que, olha, vocês só vão entender depois que o Espírito vier. Vocês só vão entender de verdade quando o Espírito estiver no coração de vocês. A ressurreição de Cristo nos dá, é isso que a gente comemora hoje, nos dá a certeza da nossa liberdade do pecado e nos dá a certeza de que agora podemos ter a mesma mente de Cristo porque o amor de Deus está conosco. E agora a gente consegue entender o que ele está falando de verdade. A gente consegue entender e buscar a mesma coisa que ele está buscando. De termos as mesmas certezas que ele tem no coração dele. E mais do que isso, esse amor do Espírito Santo retira todo o ódio do nosso coração. Podemos odiar, verdade, podemos odiar porque ainda somos pecadores. Mas não temos o mesmo ódio contra o Evangelho. Quando a gente tem o Espírito Santo em nossos corações, nós entendemos, temos a mesma mente de Cristo e não rejeitamos mais o Evangelho. Estamos abertos a Ele. Estamos abertos ao amor de Deus por nós. E quando temos realmente a mesma mentalidade de Cristo, algumas coisas acontecem com a gente. A primeira delas, que eu diria, é justamente essa força para enfrentar o ódio que tem sido direcionado a gente. Não o ódio que eu falei normalmente que as pessoas acabam jogando para cima da gente, mas o ódio que é jogado para cima da gente por causa do Evangelho. Quando a gente está pregando o Evangelho, quando a gente tem a mesma mente de Cristo, e a gente começa a entender a mensagem da cruz, e começa a querer a mesma coisa que Jesus quer, de alguma forma as pessoas notam.
seja aqui, seja lá fora. As pessoas, elas notam e percebem que, opa, isso aqui é diferente. E nem sempre elas pensam nisso como algo bom. As pessoas, como eu falei, acabam enxergando essa mensagem do Evangelho como uma ameaça. Elas começam justamente a destilar ódio contra nós, não por pessoalidade, não por conta porque nós somos odiáveis, embora sejamos. Elas começam a destilar o ódio porque elas odeiam a Cristo. O ódio toma conta e começa a pregar e a impedir que o Evangelho seja pregado. E quando estamos realmente em Cristo, a gente, como Jesus Cristo fez, a gente recebe esse impacto sabendo que esse sofrimento que a gente está tendo é o mesmo sofrimento, aliás, muito menor do que o próprio sofrimento que Jesus passou. E é por isso que Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo verdadeiramente odiou a Cristo. E a gente está recebendo, quando a gente é verdadeiramente discípulo de Cristo, a gente está recebendo uma pequena fagulha só desse ódio que o mundo tem contra Cristo. Mas pequenininho, pouquinho. Difícil de enfrentar. Mas ainda assim é uma coisa muito pequena comparada ao ódio que o mundo tem de Cristo. Tem alguns teólogos que falam que quando a igreja está realmente em Cristo, não quando a igreja, mas quando as pessoas estão realmente em Cristo, a sociedade nota e começa a lutar e combater o que a igreja está fazendo. Se a igreja não está sendo perseguida, por outro lado, né, para resumir, se a igreja não está sendo perseguida, é porque ela está muito acomodada. É porque ela não está falando do Evangelho. Se ela não está falando do Evangelho, o mundo não está nem aí para ela. Você não está criando problema, então está tudo certo, pode ficar quietinho aí. Que é o que muito da nossa sociedade, como eu falei, quer fazer, quer calar a voz do Evangelho. Quando nós, porém, começamos a agir e falar a respeito do Evangelho, segundo aquilo mesmo que Jesus ensinou, a partir desse amor aqui que ele está falando que a gente tem que demonstrar, não somente a Deus, mas ao próximo, uns aos outros, aí sim, o mundo começa a notar. Pessoas que não têm Deus no coração, de maneira bem genérica, começam a perceber que aquilo ali, o amor de Deus, o real amor de Deus, é uma ameaça. E aquilo não pode ser admitido no nosso meio. Quando nós finalmente entendemos qual é o amor de Cristo, o que é o Evangelho, e é que a gente começa a agir como Jesus agiu, pessoas vão nos odiar. E se a gente não está sendo odiado, não está sendo odiado por causa da palavra de Cristo, talvez a gente não esteja tão ligado assim a Cristo. Não estou falando que a gente precisa buscar ser odiado, estou falando que a gente precisa buscar estar ligado a Cristo. Como consequência, possivelmente, ou as pessoas serão transformadas, ou haverá algum tipo de rejeição a essa mensagem. E o que nos permite passar por tal ódio, por tais confrontações, por tamanhos obstáculos que podem colocar à nossa frente, é a mesma coisa que eu falei, o mesmo objetivo que Jesus teve quando morreu por nós. É o objetivo de que mais pessoas conheçam a Cristo. É o objetivo de que frutos floresçam nas árvores, na videira de Cristo. Se a gente sofre sem motivo, a gente não aguenta, a gente desfalece. A gente não aguenta, não tem como aguentar sofrimento sem sentido. Mas quando estamos em Cristo, nós entendemos que, por pior que o sofrimento seja, se for por Cristo de verdade, dá para aguentar. Dá para passar por esse sofrimento. Porque tem algo muito maior que precisa ser feito, que é
fazer Jesus ser conhecido. A gente aguenta a pancada por causa de Cristo. É por isso que faz com que a gente persiga, continue. A gente percebe que o prêmio no final do túnel, a luz no final do túnel, não é nossa satisfação, não é descanso, é que Deus seja conhecido e que Deus seja proclamado. Eram o que pensavam os mártires no começo da igreja, quando muitos morreram perseguidos pelo Império Romano. É o mesmo que pensaram os próprios apóstolos quando começaram a ser perseguidos pelos judeus. É o mesmo que precisamos pensar hoje. É o mesmo que nós precisamos pensar. A gente precisa pensar que, se for por Cristo, nosso sofrimento vale a pena, porque ele não é em vão. E ele não é em vão porque ele ressuscitou. Cristo vive. E não temos que ter medo algum por conta disso. Ele está ao nosso lado. É por isso até que Jesus levanta para a gente aqui essa imagem da mulher grávida. A mulher grávida, quando está... Eu não tenho condição de falar isso, mas quando uma mulher grávida está para dar à luz, sente dores imensas. Mas depois que a criança nasce, mesmo que ela ainda esteja com dor, essa dor se torna meio que menor comparada com a alegria e a satisfação do filho, da alegria de ter um filho na nossa frente, nascido. Da mesma forma, Jesus foi para a cruz como se fosse uma mulher no parto. Ele morreu, teve dores excruciantes, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos nascer. E é nesse exemplo que a gente precisa se inspirar. A gente, quando sofre por causa de Cristo, a gente aguenta. Porque tem algo maior. E esse algo maior é o florescer, o frutificar, é a possibilidade de que novos discípulos de Cristo nasçam e venham à frente. E isso, de alguma forma, é alegria, não deixa de ser alegria. A alegria não é uma coisa que é alguém que está sempre pulando, saltitante, alegre, cantando. Alegria é satisfação, porque a gente sabe que nada que a gente faz, nenhum sofrimento que a gente está tendo é em vão. É uma segurança em Deus. E a segunda coisa que eu falei que o Espírito permite que aconteça nos nossos corações é justamente essa questão do ódio. Quando a gente entende o Evangelho, o nosso ódio, ele vai se esvaindo. A gente vai aprendendo a amar e deixar a raiva de lado. A amargura, o rancor, o desejo de vingança. A gente vai aos poucos deixando tudo isso de lado. Porque o amor de Deus está nos preenchendo. Mesmo que venham com raiva nos atacar, com ódio nos prejudicar, a gente não é tomado por essa raiva, pela mesma raiva, pelo mesmo desejo de vingança. Não. E a gente não é tomado por conta disso por causa do Evangelho, do Evangelho não, do Espírito Santo em nossas vidas. E para ilustrar isso, eu quero trazer uma figura que um pastor americano falou, comentando a respeito de rancor, amargura. Como é que um cristão tem que cuidar do coração quando é ofendido de alguma forma. Porque veja, rancor e amargura é só consequência do ódio que a gente tem por alguma pessoa ou por algo. Então ele traz uma imagem assim, imagine que uma pessoa foi ferida no braço. Uma pessoa feriu a outra no braço, chegou lá e cortou, pegou uma faca e deu uma facada no braço de uma pessoa. O que Jesus fala para a gente fazer, isso só é possível por causa do Espírito Santo, é que o cristão cuide desse ferimento, trate dele, lave ele todo dia, troque as bandagens, passe remédio, tome os remédios, cuide desse ferimento que a outra pessoa causou a ele, para justamente não acontecer o que acontece com aquele que não cuida dos ferimentos.
Algumas pessoas, quando recebem a facada, elas vão simplesmente olhar para o ferimento, ao invés de tratar, elas vão ficar assim: eu não acredito que aquele cara me esfaqueou aqui no braço. Eu não admito isso. Como é que ele conseguiu? Como é que ele pôde me ferir? Ele não pode fazer isso. E fica alimentando esse tipo de sentimento no coração. Aí, toda vez que ele olha para aquele ferimento, ele lembra da outra pessoa, jurando vingança, tendo muita raiva daquela pessoa, e ao invés de cuidar, o ferindo vai piorando, vai gangrenando, vai ficando cada vez pior. Até que um belo dia, o braço cai sozinho. Do nada lá a pessoa está andando e de repente o braço cai. E qual é a reação da pessoa? Eu não acredito que o meu braço caiu. Meu braço caiu por causa daquela pessoa. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. Olha a situação do meu braço. Agora estou sem braço por causa daquela pessoa. Ou seja, o ódio foi tão grande no coração daquela pessoa que foi permitindo que algo tão grotesco e tão horrível crescesse de tal modo que ela perdesse partes de si mesma. E ela não consegue enxergar, não percebe que quem fez com que ela perdesse o braço não foi quem esfaqueou ela no começo. Foi ela mesma, porque não conseguia cuidar do ferimento que ela recebeu. Aliás, ela fazia questão de ficar olhando para o ferimento e de alguma forma até piorar, fazer com que aquele ferimento piorasse. O ódio, ele toma conta de nós de tal forma que ele pode transformar e mudar totalmente o modo como a gente enxerga as outras pessoas. Muda totalmente o modo como a gente age. Faz a gente se perder de tal modo que a gente não percebe que a gente está defendendo e querendo para o próximo coisas horrendas. E a gente não percebe que muitas vezes quem está saindo mais prejudicado nisso tudo somos nós mesmos. Esse é o ódio que o cristão não pode cultivar no coração. O cristão, quando ele percebe que tem alguma coisa ali que está começando a inflamar, tem que ser cuidado. Tem que dar atenção, amor, carinho. Tem que cuidar. Para justamente o coração não se tornar negro, se tornar duro, se tornar impenetrável, a ponto de apenas desejar mal para o outro. O Evangelho, ele nos mostra que a gente precisa cuidar, que a gente precisa amar, que o remédio para o ódio é o amor. Enquanto os fariseus odiavam a Jesus, Jesus amava não somente os próprios fariseus, mas todo o mundo que estava louquinho para ver ele numa cruz pendurado. O amor é o que nos permite seguir em frente, apesar da raiva que depositam contra nós. A gente cuida disso em nossos corações. E assim, a gente só pode ter isso por causa do Espírito Santo em nossos corações, que só foi permitido porque Jesus morreu por nós e ressuscitou. A ressurreição de Jesus mostra que o amor vale a pena, que o amor é invencível, que o amor cura e sara tudo. Não o amor que a gente vê por aí, mas o amor de Deus. Quando a gente entende o Evangelho, a gente passa a querer e pedir, inclusive, para Deus as mesmas coisas que o próprio Jesus pediria para Deus. Não são coisas só para a gente. Não são coisas só para a gente se fazer sentir bem. São coisas que permitam que o Evangelho avance. São coisas que permitam que o amor avance. Como Jesus disse, devolve o mal com o bem. Devolva ódio com mais amor. É difícil. Mas se for por Cristo, pelo bem de Cristo, nós podemos confiar nele, que ele vai nos suprir isso. Porque da mesma forma que ele mudou nossa vida, ele também pode mudar a vida de outra pessoa. Vamos orar, irmãos.
Grandioso, amoroso Deus, pedimos esse amor, ó Deus, que o Senhor constantemente nos apresenta, ó Deus. Pedimos a Ti que o Senhor mude nossos corações, para que possamos entender esse amor. Invade-nos com o Seu Santo Espírito, ó Deus, de modo que nós abandonemos todo o ódio, todo o rancor que temos conosco, e que abracemos o bem que o Senhor quer para nós, ó Deus. Nos ajude a imitar a Cristo, nos ajude a ter alegria na salvação. Ajude-nos, Senhor, a imitar a Cristo nesse sentido. Especialmente, Senhor, se o ódio que for orientado e direcionado contra nós seja por causa do Evangelho, Deus. Porque essa é a única coisa que nós realmente podemos descansar e morrer sabendo que não é em vão, que não é vazia. Que nossas vidas, ó Deus, possam ser um testamento daquilo que Jesus deixou para os seus discípulos. O amor que Jesus deu por cada um de nós, ó Deus. O livramento do pecado, liberdade do pecado. E também a abundância do Espírito e da alegria do seu amor em nossos corações. Esteja conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém.